De todas as especialidades médicas, uma que evoluiu muito nos últimos anos foram as cirurgias plásticas. Seja pelo prestígio, seja pelo resultado espetacular que tem ocorrido no corpo humano. Também ampliaram-se muito os debates acerca da responsabilidade do profissional médico cirurgião plástico. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O Brasil é hoje o segundo maior país em realização de cirurgias plásticas no mundo. São mais de 1.200.000 procedimentos cirúrgicos estéticos por ano. Isso indiscutivelmente coloca o profissional cirurgião plástico numa ampla responsabilidade, especialmente pelo fato da sua responsabilidade jurídica ser diferenciada dos demais profissionais médicos. Antes de aferirmos a responsabilidade do profissional médico cirurgião plástico, é preciso a gente definir quais são os tipos de cirurgia plástica no país. Nós temos primeiro a cirurgia plástica, que é para correção de uma deformidade, a reparação de alguma questão congênita, como por exemplo a restauração de uma mama sequelada pelo câncer ou de um lábio leporino. As outras são as cirurgias plásticas com finalidade puramente estética. Nas cirurgias plásticas com finalidade terapêutica, ou seja, as reparadoras ou as que têm a finalidade de corrigir alguma deformidade evidente, a responsabilidade desse profissional cirurgião plástico vai ser praticamente igualitária a todos os demais profissionais médicos da saúde. Ela vai ser de meio, não vai ser de resultado. Significa dizer que se a deformidade não for reparada de forma adequada ou de forma satisfatória para o paciente, o médico somente será responsabilizado caso ficar demonstrado que ele não atuou de forma diligente ou não se utilizou das técnicas e procedimentos adequados e apontados pela medicina. A questão é que a cirurgia plástica com finalidade puramente estética, ou também chamada de cirurgia cosmética, ela não tem nenhuma finalidade curativa, ela não tem nenhuma finalidade terapêutica. Exatamente por isso, não se pode empregar a esses profissionais a mesma responsabilidade do profissional que atua na medicina com finalidades terapêuticas. Por isso, a responsabilidade do profissional que faz uma cirurgia plástica com cunho estético, ela é de resultado. Então observe que na cirurgia plástica com finalidade terapêutica, a responsabilidade do profissional vai ser de meio. Volto a dizer, ele não vai ter a responsabilidade caso o resultado não seja tão agradável ao paciente. Não vai haver o mesmo comparativo e não vai haver a mesma responsabilidade no caso das cirurgias estéticas. Se o paciente não ficar satisfeito com o resultado, o médico poderá responder por ações de danos morais, materiais e cumulando ainda pedidos de danos estéticos. Na cirurgia plástica estética, a responsabilidade é completamente diferente porque o paciente geralmente ele está em boa saúde e até precisa dela para poder fazer essa cirurgia. Então o paciente que estando em boa saúde procura um profissional para melhorar um aspecto que entende como desagradável no seu corpo, ele quer e objetiva esse resultado. Não valeria a pena ele correr qualquer risco ou investir qualquer valor tão somente para que o médico empregasse as melhores técnicas ou os melhores procedimentos possíveis no mercado. A responsabilidade do profissional passa a ser de resultado porque o paciente espera esse resultado na prestação desse serviço. E esse tem sido exatamente o posicionamento de todos os tribunais regionais e superiores do país, que têm atribuído uma responsabilidade cada vez mais rígida aos profissionais médicos, cirurgiões de cirurgias estéticas. Agora, uma questão se coloca muito relevante. A quem cabe a análise da responsabilidade de que o resultado foi ou não satisfatório para o paciente? No caso em que há erros grosseiros, especialmente em relação a tamanho e simetria, não há grande discussão. Agora, o que dizer de pequenas nuances, de pequenas imperfeições que para alguns pacientes podem ser considerados como um resultado satisfatório e para outros pode ser considerado como um resultado terrível ou não satisfatório a ponto de querer processar o profissional médico? A resposta a essas perguntas são justamente a orientação que nós damos nesse vídeo. Vai caber ao profissional médico dar uma orientação adequada de como o procedimento e de quais são os resultados pretendidos com essa cirurgia. Ele precisa detalhar e informar para o paciente, não só de boca, mas detalhando isso num contrato, através de informativos, através de um documento por escrito, quais serão as imperfeições que irão perdurar, quais serão as cicatrizes que poderão existir e o que vai ser considerado como aceitável para o resultado final do procedimento. É importante ainda e é fundamental que isso seja determinado através de um contrato e que, se possível, esse contrato possua
imagens ilustrativas, fotografias ou comparações específicas de como é que o procedimento se dará. Agora, é fundamental deixar claro de que contratos com cláusulas de isenção de responsabilidade não exclui do médico o dever de indenizar caso o resultado seja negativo. O contrato com essa cláusula pura e simples não vai resolver o problema de responsabilidade do médico. É importante que haja uma leal integração entre o que contém no contrato e o que efetivamente acontecer com a cirurgia. Se o médico cumpre minimamente o seu dever de informar o paciente previamente todas as questões de como essa cirurgia se dará no final, você vai matar duas questões. A primeira é que você vai evitar ações de indenizações desnecessárias. A segunda é que, ainda que essa ação exista e ainda que algum erro tenha sido cometido e esse resultado não tenha sido satisfatório, minimizará valores de indenização ao final do processo. Por fim, é importante deixar claro que não é nossa pretensão ser profeta do caos, trazendo para o profissional médico uma grande responsabilidade ou incentivando pessoas a ingressar com ações temerárias contra cirurgiões plásticos. Agora, é importante com esse vídeo que o profissional tenha a ideal e adequada percepção do grau e do tamanho da sua responsabilidade, a fim de cometer procedimentos mais adequados, ter maior responsabilidade com o seu trabalho e também tomar medidas preventivas em relação a isso no universo jurídico. Como vocês sabem, as informações sobre a fundamentação de nossos vídeos encontram-se na descrição do conteúdo, tanto no YouTube quanto na rede social Facebook. Eu, por fim, quero convidá-los a se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós publicamos vídeos com o que há de mais relevante no universo jurídico.